Olá, primeiro ano, eu vou fazer o vídeo explicando todos esses exercícios, né, que estão nessa atividade, a segunda atividade desse bimestre, tá? A primeira diz o seguinte: o móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são respectivamente, tá? Então, ele diz que o móvel, ele parte aqui, ó, do quilômetro 50, tá? Então, aqui é o S inicial. E aí, ele vai nesse sentido até o quilômetro 60. Então, nesse trajeto aqui, né, ele percorre uma distância de 10 quilômetros, tá? Só que não é até aqui o ponto que ele chega, né? Porque daqui ele volta, no mesmo movimento, ele volta e vem até o quilômetro 32. Então, ele vem aqui até o ponto 32, né? 32 quilômetros. Então, esse é o espaço final. Deslocamento escalar, ele é o quê? O espaço final menos o espaço inicial. Então, vai ser este, né? O ponto final onde ele chegou, de onde ele partiu. Esse é o deslocamento escalar. E a distância efetivamente percorrida, aí sim, seria este ponto, né? Mais deste ponto até esse aqui, tá? Então, eu vou ter que calcular quantos quilômetros ele percorreu dos 50 até os 60 e depois dos 60 voltando até o quilômetro 32, tá? Ele fez essa volta aqui. A2. Dois móveis, A e B, ambos com movimento uniforme, percorreram uma trajetória retilínea conforme mostra a figura que está aqui, tá? Em T0, então, quando começa o movimento, né, estes se encontram respectivamente nos pontos A e B da trajetória. Então, o móvel A está nesse ponto e o B está nesse ponto, né, neste sentido da trajetória. As velocidades dos móveis são velocidade A, 50 metros por segundo, e velocidade de B, 30 metros por segundo, no mesmo sentido, tá? É importante ressaltar que eles estão no mesmo sentido. Então, né, eu anotei aqui, o A, ele tem o seu SI, S inicial, 50 metros, e velocidade 50 metros por segundo. Enquanto o B, né, no instante T0, o seu SI é 150 metros e sua velocidade é 30 metros por segundo, tá? Então, eu tenho o espaço inicial dos dois e tenho a velocidade. Então, eu vou utilizar lá na minha formulinha, né, que eu fiz a anotação, né, a formulinha da função horária, eu tenho o S inicial e tenho a velocidade. O espaço final, tanto de A e B, vai ser igual. Então, o S final do A vai ser igual o S final do B, certo? Então, o S final de A, ele é igual a quem? Ele é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E o S final de B também vai ser o S inicial mais a velocidade vezes o tempo. Eu tenho o S inicial de A e tenho a velocidade de A. Tenho o S inicial de B e tenho a velocidade de B. Vou substituir aqui na fórmula e vou achar o tempo, tá? Então, eu vou encontrar qual foi o tempo que eles, né, demoraram para se encontrar. Sabendo o valor do tempo, eu só vou substituir aqui em qualquer uma das duas novamente, né? E encontro o final, porque o final vai ser igual ao inicial. Então, eu vou voltar aqui, eu vou ter o tempo
vou ter a velocidade e o inicial. Tanto faz usar os dados de A ou os dados de B. Eu só não posso misturar, né? Se eu usar o espaço inicial de A, eu vou usar a velocidade de A. Se eu usar o espaço inicial de B, eu vou usar a velocidade de B. E eu vou usar aqui o tempo encontrado nessa igualdade aqui. E com isso, eu consigo descobrir qual é o espaço final, né? Aonde, né? Em que ponto eles se encontraram, tá? E depois, em consequência, ele pergunta: em que instante a distância entre os dois móveis será de 50 metros, tá? Então, aqui, ó, os dois, eles estão percorrendo no mesmo sentido, né? Esse aqui, o B, né, que está aqui nesse ponto, ele tá mais lento, né? Ele tá a 30 metros por segundo, enquanto o A tá mais rápido, 50 metros por segundo. Por isso, chega um ponto que eles se encontram, tá? Porque se a velocidade de A fosse igual ou menor a de B, eles não iam se encontrar. Porque à medida que o A avança, o B também está avançando, né? Então, os dois estão avançando. Só que como esse está avançando mais lentamente, chega um ponto em que este aqui vai encontrar o B, tá? Então, como eles estão no mesmo sentido, né? Como ele está dizendo aqui no enunciado, eu preciso, né, subtrair essas velocidades, né? Um é 50 e o outro é 30. Subtraindo essas velocidades, eu vou substituir aqui na fórmula de... Ele está aqui. Espaço de espaço, tempo e velocidade, né? Então, aqui eu vou usar velocidade média, é igual o espaço pelo tempo. Ele quer saber qual é o tempo, então, tempo eu não vou ter, certo? O espaço, ele quer saber a variação de espaço entre os dois, ele deu aqui no enunciado, né? Ele pergunta aqui, estará, né, entre os dois, então, a variação de espaço, a distância entre os dois será de 50 metros. Então, eu tenho aqui o ΔS, que é 50 metros. A velocidade, como eles estão no mesmo sentido, vai ser VA menos VB, tá? Se elas estão no mesmo sentido, eu subtraio. Se por acaso esses móveis estivessem, né, em sentidos opostos, aí eu teria que somar as velocidades, tá? Porque aí, um tá vindo desse lado, o outro tá vindo do outro. Então, os dois estão percorrendo para o mesmo ponto, né? Então, a velocidade desse conta e a velocidade desse também. Quando eles estão no mesmo sentido, né? Um tá perseguindo o outro. Então, esse tá avançando, porém, esse aqui também tá. Então, eles estão, né? Os dois percorrendo para o mesmo ponto, porém, né? Os dois estão progredindo, né? Os dois estão indo no mesmo sentido, tá? Então, aqui eu vou encontrar a velocidade, subtraindo os dois. O espaço foi dado e com isso eu consigo saber qual é o tempo, né, que vai se passar até que os dois atinjam a distância de 50 metros entre um e outro, tá? A terceira, uma partícula em repouso, parte do repouso, e em 5 segundos ela percorre 100 metros, tá? Então, eu tenho tempo, 5 segundos. Eu tenho a variação de espaço, 100 metros. Considerando o movimento retilíneo e uniformemente variado, podemos afirmar que a aceleração da partícula é d. Então, lembrando que a aceleração é a variação de velocidade pela variação do tempo, né? Eu tenho variação do tempo e tenho variação de espaço. Como que eu vou encontrar a velocidade? Lembrando que velocidade
é o espaço pelo tempo. Então, primeiro, eu tenho que achar a velocidade, vou substituir aqui para depois encontrar a aceleração, tá? Então, primeiro eu vou usar a fórmula da velocidade e depois eu vou utilizar a fórmula da aceleração. E o tempo é o mesmo, né? 5 segundos. Só que primeiro eu vou fazer essa fórmula e depois esta, tá? A4. Numa competição automobilística, um carro se aproxima de uma curva em grande velocidade. O piloto, então, pisa no freio durante 4 segundos e consegue reduzir a velocidade do carro para 30 metros por segundo. Durante a freada, o carro percorre 160 metros. Supondo que os freios imprimam ao carro uma aceleração retardadora constante, calcule a velocidade do carro no instante em que o piloto pisou no freio. Gente, essa aqui eu vou explicar um pouquinho mais, né? Que ela vai resultar numa equação de segundo grau, tá? Eu vou utilizar a função horária de velocidade, né? Que é velocidade final ao quadrado. Perdão, eu vou utilizar a equação de Torricelli. Velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido, tá? Então, aqui o enunciado, ele me dá a velocidade inicial, em grande velocidade, pisa no freio durante 4 segundos. Ele me dá o tempo, 4 segundos, e consegue reduzir a velocidade para 30 metros por segundo, tá? Então, 30 metros por segundo é a velocidade final. Depois que ele pisa no freio, ele chega a 30 metros por segundo, tá? Durante a freada, o carro percorre 160 metros, então o deslocamento foi de 160 metros. Foi um efeito retardado, né? O carro estava numa velocidade maior, pisa no freio durante 4 segundos e num percurso de 160 metros, a velocidade é reduzida para 30 metros por segundo. Então, aqui, ó, eu tenho a velocidade final, que é 30. Tenho o quadrado da fórmula, tá? A velocidade inicial é o que ele pede para descobrir, né? Aqui, ó, calcule a velocidade do carro no instante em que o piloto pisou no freio. É o instante que o movimento começa a ser analisado, né? Mais 2 vezes a aceleração. Eu não tenho aceleração, tá? E eu tenho o espaço, né, percorrido, que é o ΔS. Então, como que eu vou descobrir essa aceleração? Então, vamos analisar a fórmula de aceleração, tá? A aceleração, ela é a velocidade final menos a velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial, né? Variação de velocidade pela variação do tempo. Eu tenho a velocidade final, não tenho a inicial. Então, a aceleração é igual a 30 menos velocidade inicial, certo? E a variação do tempo vai ser 4 segundos, final, menos 0, que é inicial. Então, sobre 4. Então, eu posso dizer que a aceleração é igual a isso aqui, ó. 30 menos velocidade inicial sobre 4, que é o que eu vou substituir aqui, ó. 30 menos velocidade inicial sobre 4, né? Vezes quem? Um ΔS, que é 160, tá? Com isso, eu vou chegar numa equação de segundo grau, tá, gente? Então, eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara, né? E eu vou ter 2 resultados finais, x1 e x2, tá? E aí, vocês vão ter que escolher qual dos dois é o correto. Um vai dar um valor absurdo, né? Vai dar 0. Não tem como a velocidade inicial ser 0 se depois, reduzindo, chegou a 30. E o outro vai dar o valor correto, tá bom? Então,
Aqui eu posso resolver essa potência já. E aqui, né, eu vou ter o quê? Uma distributiva, tá? Aqui dividido por 4, tudo bem? Então, é assim que vocês vão encontrar o valor de velocidade inicial, porque elas são as únicas incógnitas que eu tenho agora, né? Eu tinha aceleração, que eu não sabia, mas aqui, ó, eu consegui substituir e agora eu tenho duas incógnitas, né? Mas elas são a mesma, que é velocidade inicial. Antes eu tinha duas, que era velocidade inicial e aceleração. E aí não tem como eu resolver. Com essa substituição aqui, ó, né, eu consigo ter a mesma, né? Apesar de ser duas, é a mesma, então é possível, resolvendo a parte matemática, colocá-la em evidência, né? E achar o seu valor, tá? Então, aqui agora nós caímos nas regrinhas matemáticas. E agora nós vamos para 5. Um corpo é lançado verticalmente para cima, tá? Importante, né, analisarmos se é para cima ou para baixo. Com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Sendo G, gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento, tá? Por que que esse para cima é importante? A gravidade, tá? Ela é uma força que ela está agindo, né? Nós temos a superfície da Terra e ela age só nesse sentido, certo? Então, se o objeto ele está indo para cima, ele está indo no sentido oposto à gravidade. Então, o valor da gravidade que nós utilizaremos, esse 10 aqui, ele será negativo, tá? Agora, quando o objeto ele está caindo, ele está no mesmo sentido que a gravidade, para baixo, aí nós utilizamos o valor da gravidade, que é 10, positivo, tá? Por isso que esse para cima aqui, ó, é muito importante, porque ele vai determinar se a gravidade vai ser positiva ou negativa, tá? Então, aqui, ele quer saber, né? A velocidade do corpo após 2 segundos do lançamento. Nós temos a gravidade, que nesse caso vai ser negativa, 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos a velocidade inicial, 30 metros por segundo. Nós temos o tempo, né? O tempo que é 2 segundos. Aqui nós vamos utilizar a fórmula, né, da função horária de velocidade, que é a velocidade final, ela é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, tá? Então, ele quer saber a velocidade do corpo após 2 segundos, então ele quer saber qual vai ser a velocidade final. A velocidade inicial ele nos deu, que é 30, e a aceleração ela é gravidade, tá? Porque nós estamos falando de movimentos verticais, né? Então, a nossa aceleração ela é quem? Gravidade. Então, aqui, ó, na fórmula, o sinal é positivo. Mas, como eu falei, o sentido é para cima. Então, é oposto ao sentido da gravidade. Então, aqui nós não utilizaremos mais, né? Nós vamos utilizar menos 10 vezes 2 segundos, tá? É só isso. Essa é bem simples, tá? E a última. Vamos para a sexta. Um corpo de 4 quilogramas descreve uma trajetória retilínea que obedece a seguinte equação horária do espaço no MUV, movimento uniforme variado, né? Então, a equação horária é essa. S é igual a 2 mais 2t mais 4t quadrado.
onde S medido em metros, T em segundos. Concluiu-se que a intensidade da força resultante do corpo em newtons vale, né, em uma das alternativas. Então, aqui, nós precisamos, né, ele quer saber o quê? Força resultante. Nós sabemos que força resultante, ela é a massa vezes a aceleração, tá? Ele nos deu a massa aqui, ó. Então, nós temos a massa, que é 4 quilogramas, né? A força, ele quer saber qual é. A massa nos foi dada, né? Que é 4 quilogramas. E a aceleração, nós vamos encontrar aqui, ó. Né? Na função horária. Por quê? Essa função horária, ela é a seguinte. S, né? Que é o S final. Ela é igual ao S inicial mais velocidade inicial vezes t, mais a aceleração vezes t quadrado sobre 2, né? Então, a aceleração, ela tá presente aqui, ó, tá? Nesse ponto. Então, quais desses números aqui representa essa letrinha aqui, aceleração, né? Sabendo que a função horária, ela tá exatamente nessa ordem, né? Então, eu tenho espaço inicial, tenho velocidade vezes o t e aceleração vezes o t quadrado. Só não podemos esquecer desse detalhe, né? Na fórmula, ela é sobre 2. E aí, sabendo qual é o número, substitui aqui, só multiplicar um pelo outro, tá? Então, é isso e até mais.